Candidato João Arnaldo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Igor. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, candidato. Eu estava aqui imaginando, nós acabamos de conversar com um candidato que falou muito em concessões. E a gente vem discutindo a questão da concessão de privatização de empresas públicas aqui em Pernambuco, Compesa, metrô, concessão de rodovias e tal. Aí eu pensei, vai chegar um candidato do PSOL que é radicalmente contra tudo isso. Acertei? Não necessariamente, eu vou falar melhor sobre isso. Ótimo, tá bom. Eu queria pedir licença para me apresentar melhor para o povo de Pernambuco e, antes de tudo, em respeito aos quase 200 mil pessoas com deficiência visual, que não vão poder nos acompanhar no YouTube visualmente, eu queria me apresentar também por ser um homem branco de 1,89 m de altura. Eu estou aqui com camisa salmão e tenho 47 anos. Eu nasci no sertão de Pernambuco, sou sertanejo da cidade de Salgueiro. E lá em Salgueiro, onde a minha mãe deve estar nos assistindo agora, Dona Aurília, que eu mando um abraço, que estou com muita saudade, que eu tenho rodado muito, tenho visto ela um pouco menos do que eu gostaria nos últimos meses. E que muita gente de Salgueiro a conhece, eu tenho um orgulho muito grande de ser sertanejo. A gente fala que a gente sai do sertão, o sertão não sai da gente, né? Mas eu vim para Recife aos 14 anos. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai era policial, sofreu um acidente de carro e, na viuvez, ela teve o desafio, grávida da minha irmã mais nova, ela teve o desafio de criar 3 filhos, com toda a dificuldade de uma filha de agricultor. Meu pai também era filho de agricultor. E a gente tinha aquele desafio de sonhar a família que quer que os seus filhos possam ter um pouco mais do que superar um pouco a dificuldade do passado que os outros tiveram. E ela não tinha como me mandar para o Recife, porque era a única chance da gente ter acesso a uma faculdade. O povo do sertão, naquela época, ou você ia para a capital e só quem ia era quem tinha dinheiro, ou você ficava por lá e entregava o futuro a Deus. Porque pela política, não chegava a política no sertão. Isso começou a mudar já em 2002, em 2003, com o início do governo Lula. Hoje a gente já tem outras opções de universidades. Mas na época, a chance que tinha era ir para o Recife. Minha mãe descobriu que existia uma casa de estudante de Pernambuco aqui, que acolhia estudantes carentes do interior. Ela me inscreveu e com muita dor no coração, mas ao mesmo tempo com vontade de fazer algo melhor para os filhos, ela me inscreveu, eu fui selecionado, vim para o Recife com 14 anos de idade, no ano de 89. E eu vivi na casa do estudante e aprendi 2 coisas nesse período. A primeira, a de que política pública ela transforma a vida das pessoas quando ela é bem feita e chega para quem mais precisa. E foi assim que eu tive acesso a uma educação de qualidade e pude acessar a universidade. A segunda é o quanto a solidariedade dentro dos comuns ali na comunidade pode fazer a diferença quando também há escassez de recursos. Foi isso que eu vivi com meus 600 companheiros de casa de estudante, que assim como eu, com a faixa etária que eu tinha que compartilhar a comida, o espaço reduzido. Éramos 7 pessoas num quarto de 11 metros quadrados, mas não faltava solidariedade, luta e vontade de mudar de vida. Nossa e das famílias que a gente vinha, todo mundo vinha com dificuldade enorme. E daí eu decidi fazer direito, porque eu aprendi aqui no Recife que a Constituição garantia direito à moradia, à escola, à saúde, mas só tinha um pouco de pessoas que tinham acesso a esse benefício. A maior parte da população, não. Então eu decidi que eu queria fazer direito para defender os direitos dessa população e no dia que eu peguei a carteira da OAB, eu procurei movimentos sociais e disse, eu quero advogar para essa população, para esse povo que tem direitos, mas não consegue ver eles efetivados. Fui o primeiro advogado do MST em Pernambuco, fui advogado da Comissão Pastoral da Terra e de vários movimentos sociais de luta por moradia. Tenho muito orgulho dessa passagem e passei a ser um ativista ambiental. Fui eu o superintendente mais jovem da história do IBAMA, aqui em Pernambuco. Quando eu tinha 26 anos de idade e compus o governo Lula. No primeiro governo Lula, eu fui superintendente do IBAMA e depois me gostei tanto da gestão ambiental que fiz concurso público, hoje eu sou analista ambiental do ICMBio. Então, dentro dessa luta, eu tenho uma convicção que o desafio da justiça socioambiental, a justiça por igualdade social, por mais oportunidades, especialmente para quem mais precisa, para garantir um mínimo de equidade, junto com a sustentabilidade ambiental, são as 2 agendas para o futuro de Pernambuco, do Brasil e do mundo. E por isso eu me coloco com esse desafio que está posto hoje. Com relação à questão das concessões, das PPPs, eu acredito que nós temos, primeiro, que quebrar tabus. Não é questão de ser contra ou a favor, é de perguntar o que e para quê e por quê. E agora, infelizmente, ainda temos que perguntar para quem. Porque muitas vezes o negócio já é tão direcionado que uma PPP ou uma concessão feita como muitas vezes tem um motivo por trás que não é republicano, é feito para eternizar um amigo na gestão que era para ser pública.
por 20, 30 anos. É quase como se você colocasse você mesmo tomando conta de um serviço que era para ser para o interesse público, deixando para um amigo fazer gestão para você. E muda governo e está lá ele. E tem se descoberto coisas assim. O problema não é... A PPP, ela em princípio, é algo muito interessante. Imagine você poder ter uma parceria com a iniciativa privada, controlada pelo Estado, em que ele pode ali complementar naquele mês ou naquele período que não for suficiente o serviço ser autossustentável. Está ótimo. O problema é, por que é que alguns serviços que são direitos essenciais da população vão ser tratados com a lógica de financiamento ou de financeirismo para que tenha que ter lucro? Por exemplo, essa lógica da gente tratar a casa como um objeto de especulação, transporte como objeto de especulação, água como objeto de especulação, tem feito ele ficar escasso para o povo brasileiro. Não é à toa, por exemplo, que eu tenho acompanhado que a Compesa que virou a principal discussão aqui sobre concessão. Todos os outros candidatos ficam todos preocupados em demonstrar o quanto eles são modernos, dizendo que adoram PPP, concessão é a coisa mais linda, mas esquece de dizer, por exemplo, que a Compesa ela foi estrategicamente sucateada por vários governos. Nós temos empresas públicas de excelência no Brasil, e as que não são é porque houve uma decisão política de não ser. A Compesa, mesmo sendo, por exemplo, uma empresa que tem passivos fenomenais de prestação de serviço, ela trata contabilmente os excessos financeiros como lucro e repassa para o Estado, que vai para a conta única. E cadê o tratamento do esgoto com esse dinheiro que eles tratam como lucro? Isso é uma escolha política do governo. Então, na verdade, primeiro a gente tem que tratar isso com transparência. A Compesa pode fazer a gestão. Nós temos os melhores especialistas em tratamento, em abastecimento de água do Brasil. Os melhores do Nordeste, um dos melhores do Brasil. Nós temos conhecimento técnico, a Universidade Federal, a UPE. O grande problema é o que é que a gente quer. A gente quer garantir que o recurso chegue aonde, para quem. Não adianta dizer que a solução é a empresa. Vocês devem conhecer que o nosso ouvinte, ele sofre com a falta d'água. Eu vivi isso. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, teve um colapso de água lá em Salgueiro, eu tinha que sair da escola, chegar às 5 da tarde em casa correndo, porque era a 1h30 que a gente pegava água no chamado balão mágico, que era uma grande bolsa de água que era enchida de carro-pipa. A gente tinha que carregar na cabeça para ir para casa, até que foi feita uma adutora, a adutora de Salgueiro. A gente viu exatamente a diferença. Sabe, a adutora, ela praticamente tem a mesma estrutura de quando foi inaugurada em 82. Está faltando água em Salgueiro hoje. Uhum. E há mais de 8 anos que o PSB diz que vai lá fazer a obra para ampliar e não faz. É porque é falta de um investimento mínimo. E quando você não faz manutenção, recuperação, aí vem a despesa para ter que construir de novo, porque a custo é maior. É isso que acontece com as estradas. O que nós queremos fazer é contratos fixos e permanentes de manutenção da estrutura física para estradas, para tubulações. Nós não podemos manter essa perda de quase 50% de água que está perdida hoje no Estado. Candidato, quando o senhor disse que não é contra a concessão, mas o senhor só citou até agora exemplos de empresas como a Compesa, tudo que o senhor acha que não podem ser concedidas. Sim. O que é, na sua opinião, em Pernambuco, que precisa e pode ser concedido para a iniciativa privada? Nenhum dos serviços hoje realizados pelo Estado justificam a concessão hoje. O que você pode ter primeiro, porque a lógica da concessão não é você pegar o patrimônio público e entregar para uma empresa. Então o senhor é a favor da concessão, mas não faria nenhuma? Não, é porque a concessão ela pode ser vista para serviços novos, em que o poder público não colocou o dinheiro. E aí você faz com a iniciativa privada a implementação de alguma infraestrutura que você não tem recurso para fazer e não tem de onde tirar. E você faz a parceria com o recurso privado, em que ela vai ter, no lucro objetivo que é admitido em obras e licitações, que é em torno de 25%, então você dá transparência até o que ela vai ganhar. Então, o conceito eu estou entendendo, mas um exemplo, por exemplo, seria tal serviço, uma estrada, seria não, estradas não vejo necessidade de fazer concessão para estradas, porque já há prova. Pernambuco tem uma das piores estradas do Nordeste. Há vários estrados que dão prova de que se você faz a manutenção, você reduz o custo em quase 60% do que você ficar fazendo obra de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos. Parques, por exemplo. O parque, eu sou a favor. Colocando porque não, pode ser, mas é porque a gente tem que discutir uma questão concreta. Um parque pode ser, desde que
não se privatiza o espaço público. Então, nós somos contra, por exemplo, esse modelo de concessão que a prefeitura está propondo, porque ela tem uma previsão de que o concessionário ele vai poder fazer grandes shows privados, cobrando ingresso dentro de um parque da Jaqueira, por exemplo. Isso é um absurdo. Então, o problema não é a concessão, é o que é que está por trás dela. Então, a gente tem que discutir muito mais do tipo, eu sou a favor ou contra uma concessão em tal coisa. Para que é? Para quem? Por quê? Porque o que já se fala, que já se sabe até quais são os amigos da prefeitura que vão ganhar a concessão. No meio dos bastidores da prefeitura já se fala isso. Pode ser que não seja, pode ser só um disse-me-disse, mas qual o motivo de se restringir, por exemplo, uma área pública através de uma concessão? É outra coisa que está por trás do que o valor, do que a manutenção de uma praça. É disso que eu estou falando. É transparência. Deixar o povo discutir também. Uhum. Candidato, seu discurso inicial foi bastante interessante, principalmente para mim, porque eu me vi no seu discurso também. Apesar da nossa proximidade de idade, nós temos uma diferença somente de cidades. Sim. O senhor é mais distante, você é de Salgueiro, eu sou de Arco Verde. Mas o destino foi o mesmo, a mesma coisa. Vir para cá para tentar a vida, procurar uma condição melhor de vida. E muitos ainda estão vindo, apesar de termos esse avanço que o senhor citou, construção, implementação, melhor dizendo, de escolas no interior do estado, escolas técnicas, escolas de nível superior, mas muitos ainda estão vindo. E não só somente estudantes, candidato. Nós temos aqui uma quantidade enorme de pessoas que vêm do interior também, todos os dias, buscar serviços de saúde, assistência à saúde aqui. Imagina o transtorno que é sair lá do Alto Sertão, lá de Salgueiro, para vir aqui para Recife, tentar um atendimento para voltar no final do dia. Imagina o sofrimento dessas pessoas. E a gente discute muito questão de mobilidade no Recife, questão de infraestrutura hídrica, de infraestrutura rodoviária, digamos assim, e ninguém pensa, vem tanta gente para cá, será que a gente não tem condições de reduzir a quantidade de pessoas, né? De manter essas pessoas em seus locais? Então, o senhor, como homem do interior, o que é que o senhor pensa para que essa migração diária seja reduzida, ou até mesmo, quem sabe, a gente sonhar um dia em que as pessoas não precisem sair de suas terras, de suas casas, para vir aqui, viajar 500, 600, 700 quilômetros para buscar um serviço? Wagner, essa pergunta ela é fundamental hoje para o povo de Pernambuco inteiro, inclusive para quem mora na região metropolitana. Porque quem vem do interior usa um serviço chamado TFD, que é um programa, inclusive financiado pelo SUS, só que virou uma indústria financeira para beneficiar aliados, porque são milhões, muitos milhões, em que a prefeitura vai contratar ônibus e carros para trazer as pessoas para o interior, aluga casa no Recife, mas imagina a vida do doente, do seu familiar, passando 20 dias, um mês, às vezes 6 meses, um ano, fora de casa, no Recife, num local completamente inadequado, porque não se tem um mínimo tratamento possível na sua região. E aí ele disputa também o mesmo espaço da infraestrutura que tinha para o povo da região metropolitana. Ou seja, todo mundo sai perdendo. Então, a primeira questão é reverter a lógica que foi instalada em Pernambuco, de que, em vez de fazer a política da saúde pública, virou a política do tratamento da doença pública. Primeiro, a lógica global, orientada pela OMS, por todos os especialistas, é a de que você faz a prevenção. A prevenção, por exemplo, é que, há 50 anos atrás, fazer um raio-x era uma coisa caríssima. Não era viável que um posto de saúde, por exemplo, pudesse fazer um sumário de urina. Hoje, o sumário de urina não custa quase nada, só que ele pode detectar uma doença em fase inicial. É um absurdo que em posto de saúde não se faz um exame. Qualquer pessoa que está no Recife, onde tem estruturas mais qualificadas para atender a população, passa 6 meses para fazer um exame simples. Exames que uma mulher precisa fazer para evitar um câncer. Quase um ano. Então, nós não tratamos, não fazemos prevenção. Nós fazemos muito mal uma estrutura para tratar a doença. E muitas vezes não conseguimos mais. A nossa proposta, primeiro, é que o Estado assuma o seu papel de articulador da saúde pública, além de cumprir sua função dentro do SUS, que é tratar os procedimentos de média e alta complexidade. Ele também tem que ser o grande articulador do sistema de saúde na lógica da prevenção. Então, nós queremos equipar todos os postos de saúde, em parceria com os municípios. Nós vamos estruturar com equipamentos básicos para que o cidadão, a mulher, a mãe de família que vai lá no posto de saúde porque está sentindo alguma coisa, ou mesmo exames periódicos. É disso que sai a prevenção. Nós vamos estruturar uma capacitação de todos os agentes de saúde. Vamos garantir que as pessoas que passaram mais de que 6 meses, ou o período, dependendo do tipo de histórico de cada pessoa, que tenha passado do prazo para fazer o exame preventivo.
nós vamos orientar, marcar preventivamente e comunicar essa pessoa que tem a data do exame. Só que quando a gente fizer, por exemplo, eletrocardiograma, raio-x e sumário de urina, mais um ou outro exame que custa muito pouco para o sistema, do ponto de vista de prevenção e não de tratamento, nós vamos reduzir em 70% as doenças que as pessoas têm e vamos criar hospitais de média e alta complexidade em todas as cidades polos do interior de Pernambuco. Isso vai fazer uma revolução na saúde de Pernambuco e vai economizar valores. A última questão é que, Wagner, você, como um bom sertanejo, Arco Verde é a primeira cidade do sertão, indo daqui para lá, você sabe que antigamente todo mundo nascia na sua cidade. Acabaram com as maternidades. É interessante que antes os municípios tinham até menos recursos, mas todo município tinha uma maternidade. Nós vamos... Não adianta a gente dizer que vai ter, vamos criar mais 3 maternidades. Quer dizer que as pessoas ainda vão continuar tendo que viajar? Toda cidade pode ter sua maternidade. Toda, sem exceção. A gente quer que as pessoas nasçam onde vivem. E aí a forma de garantir isso é recuperar o sistema, inclusive os mais avançados no mundo, não é desse de ficar marcando cirurgia. Hoje você entra no sistema que o Estado criou, acabaram as maternidades locais, você faz um cadastro lá, quer nascer, é de Sirinhaém, vai lá para Caruaru ou Petrolina para nascer. Você já está dizendo que vai ser uma cesárea, né? Candidato, qual o valor desse projeto do senhor de implementação de unidade de saúde em todas as cidades polos do interior do Estado e de onde virão os recursos? Do próprio SUS. Esse cálculo exato, para dizer aqui um número... E qual o valor, candidato? Então, esse número exato nós não temos como falar aqui. Nós temos como falar um cálculo que já foi realizado por especialistas e apresentado que ele é 35% menor no decorrer de 5 anos do que o valor que é gasto hoje. Ou seja, na prática fazer a prevenção é mais barato do que fazer o tratamento da doença causada. Igor? Candidato, o senhor está falando do tratamento fora do domicílio, chegou uma coisa, esses ônibus, eles vêm por estradas terríveis, estradas horríveis, o senhor disse que é contra concessão. Como é que o senhor pretende melhorar as estradas? De onde é que sairia o dinheiro para fazer isso? E a gente sabe que dinheiro não é fácil, não está fácil de se conseguir dinheiro para essas obras. Qual é o plano para melhorar as estradas em Pernambuco, nesse caso? A primeira questão, tem uma coisa bem parecida aí entre estrada e saúde. Se você faz uma obra, fazer uma estrada do zero, você custa 50 vezes mais do que fazer a manutenção dela. O que nós defendemos e nós faremos, e vamos colocar isso no debate e vamos provar em números, em algumas apresentações que nós vamos fazer, mostrando com detalhes. Nós temos especialistas, inclusive, que são engenheiros públicos, professores da UFPE, pessoas que são servidores públicos, que têm estudos, que mostram para os ex-gestores e os atuais o quanto é muito mais barato ter um contrato de manutenção de estradas. Isso foi incorporado no governo Lula. As rodovias federais, para quem não lembra, até 2001, as rodovias federais de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, eram tragédias. Isso da gente ter a 232 quase que constantemente em situação minimamente razoável. Eu já vivi a ida para Salgueiro em quase 9 a 10 horas, porque você tem que estar parando para o buraco o tempo inteiro. Aí começaram a fazer contratos de manutenção permanente, o Ministério do Transporte em rodovias federais. Por que Pernambuco não faz isso? Porque tem 2 aspectos políticos. O primeiro, o financeiro. Se você faz uma obra a cada 4 anos, e aí a obra de estradas é a mais complexa para você conseguir evitar determinadas fraudes. Então você consegue fazer aqueles cálculos, teve outra surpresa aqui, outro imprevisto, mais 10%, mais 20%, mais 30%. Só que também tem a notícia boa. Opa, vou fazer a reforma, eu prometo, último ano de governo, toma anunciar reforma de estrada. Você não tem mais nada novo. O novo passou a ser prometer reformar a estrada que já existia há 30, 40 anos. Nós podemos ter redução, o valor que Pernambuco tem hoje para a estrada, e nós podemos provar isso. Nós vamos provar nas próximas semanas que o valor que Pernambuco possui para estradas, considerando inclusive valores de taxas e de tributos e de arrecadação voltadas para pelo sistema de transporte, é suficiente para nós mantermos as estradas estaduais com qualidade permanente. E ainda mais, com muita transparência, porque o valor é previsível. Você não vai ter essa coisa, 20% aqui de extra, que você não sabe como é que pode provar ou não, e vai passando. Então, sem corrupção,
com transparência e com manutenção permanente, dá para fazer com o dinheiro que tem. Agora tem mais outro detalhe. É muito populismo essa discussão que ficam fazendo. Tá faltando alguém para bater na mesa e dizer eu vou reformar a 232. Será que a gente não pode dizer que a 232 devia ser reformada pelo governo federal e ampliada até Salgueiro, que é onde ela termina? Na verdade, a 232 termina em Parnamirim. Por que ela não pode ser duplicada até Parnamirim com recursos federais, como aconteceu na Paraíba? Nós vendemos a CELP, uma das empresas mais saneadas, tanto que ela foi vendida com muita disputa, especulação, porque era uma grande empresa pública, muito bem gerida. A CELP piorou muito depois da privatização. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ver isso. Mas no caso da BR-232 tem um problema jurídico. O senhor sabe disso, que tem um problema jurídico. A obra, na verdade, a obra de duplicação nunca ficou oficialmente pronta, por incrível que pareça. O governo federal nunca recebeu a obra porque diz que teve irregularidade na obra. Então fica essa briga entre Estado e governo federal já há muitos anos. O senhor pretende resolver isso como? Vamos considerar que isso não é uma briga jurídica, é uma briga política? É essa a questão. Mas mesmo vamos resolver mesmo quando Lula, Dilma, que faltou vontade, quando eram aliados também. É porque, na verdade, a vontade do Estado, como aconteceu com a obra aqui de uma reforma da 101 na área do Recife, na região metropolitana, melhor dizendo, que demorou anos, que teve um repasse federal para o Estado fazer a obra. Na verdade, a vontade de alguns gestores, que eu acho que é equivocada, é do tipo, não, vamos fazer um convênio, a rodovia federal, mas você passa o recurso para mim que eu faço. E eu digo que foi eu que fiz. Mas o recurso é federal. Então, por isso que não houve interesse político de dizer, cuida da obra federal e eu vou cuidar das estradas estaduais. Nós temos ainda 20% de malhas com alto volume de circulação, ou o mínimo necessário para ter rodovias feitas, que ainda está em pissarro, ainda está de terra, inviabilizando o desenvolvimento de várias regiões, a qualidade de vida de muitas comunidades. Então, está faltando muito recurso e investimento, que é obrigação do Estado, para ficar fazendo essa disputa, essa brincadeira de tentar ficar gerindo recurso e fazer licitação para fazer uma obra que é federal. Por que é que não foi assim na Paraíba? Eu volto a dizer, a estrada de João Pessoa para Campina Grande está duplicada, toda 100% com recurso federal. Será possível que a gente vai ver Lula, e nós esperamos isso, trabalhamos para que Lula volte a ser presidente? E a gente não pode chegar a presidente. Nós temos duas prioridades. O senhor duplicou a BR-101 sem um real do governo do Estado. Agora duplica a 232 até Parnamirim. E se não for Lula o presidente? Vamos fazer essa conversa com quem for presidente. Isso é uma discussão de república, não é uma discussão partidária. É porque eu espero e acredito que o povo brasileiro vai ter juízo e não vai deixar que o Brasil continue entregue a uma pessoa completamente desequilibrada que está entregando o Brasil ao caos. Mas se isso não acontecer, eu espero que essa mudança aconteça, nós vamos conversar com quem estiver na gestão. Esse é o papel de quem representa o seu Estado. Candidato, ainda a respeito do interior, você citou aí alguns pontos importantes que precisam ser revistos em saúde pública, em infraestrutura rodoviária, em educação. Mas, assim, em termos de desenvolvimento econômico, para fazer com que as pessoas que, como eu e o senhor, saíram do interior e hoje vivem aqui, né, evitem sair, vivem em suas cidades, em suas regiões, o que é que o senhor acha que é a vocação do interior do Estado para que as pessoas consigam viver em suas localidades, não precisem sair para outras localidades? Vocação do interior, o que é que o senhor acha que tem? Wagner, essa é uma pergunta incrível, porque a gente discute muito, não discute como deveria a questão do planejamento territorial. Cada microrregião do interior tem uma vocação própria. Então não tem receita de bolo, mas tem algo que dá para servir para todas. Nós defendemos o que a melhor orientação política internacional diz, a gente organizar todo o planejamento do orçamento e da gestão através do planejamento territorial. Nós queremos reorganizar o orçamento e o planejamento da gestão pública de Pernambuco, olhando cada microrregião como território, porque o território é o que caracteriza um espaço que tem dinâmicas próprias, econômicas, sociais e culturais. É a partir disso, então eu defendo, por exemplo, que a gente resgate uma empresa que ninguém lembra dela. Nós tivemos aqui uma empresa de excelência na área de informações sobre planejamento público e dados, pesquisas, que é o CONDEP-FIDEM. O CONDEP-FIDEM, para surpresa de muita gente que não tá sabendo, ele não acabou, não. Ele só é esquecido. De propósito. Porque se você usa de planejamento, se você usa de estratégia, você não pode fazer a velha política coronelista, que é de ficar pactuando com que aquela liderança, seu aliado local, diz que quer para poder fazer a próxima propaganda de que ele trouxe alguma coisa.
Então, o que nós defendemos é que o CONDEP-FIDEM, por exemplo, tem um escritório em cada microrregião, tem uma equipe voltada para o planejamento, vamos ter conselho participativo com todos os setores de cada região, definir qual é a estratégia de desenvolvimento local, e aí o Estado vai chegar com os equipamentos públicos. Precisa de um curso na área de administração, precisa de um curso na área de medicina, por exemplo. A solução para a falta de médicos que nós temos é com cursos públicos de medicina. Já está explicado, comprovado, que o grande gargalo é a forma de contratar esses professores, porque a maior parte dos médicos não querem receber o valor de entrada que a UPE oferece. Tem um projeto de lei na Assembleia apresentado pela UPE para resolver esse problema, está há 8 meses parado. Então, tem muitos gargalos simples que, se a gente der transparência ao debate político e sair tradicionais da oligarquia de Pernambuco. Todos fazem a mesma política. Todos são aliados o tempo inteiro. Uma hora ou outra briga para ver quem vai assumir a cabeça. Candidato, quando o senhor fala de todas essas candidaturas, de oligarquia, o senhor está se referindo a Marília Reis também, de quem o senhor foi vice, inclusive, na campanha pela Prefeitura do Recife, em 2020? O senhor se refere a ela também? Eu me refiro à forma da política que todos esses conjuntos de candidaturas se tornaram nessa eleição. Eu tenho muito orgulho da trajetória do PSOL e a minha também. Eu tenho muito orgulho das escolhas que eu fiz. Em 2020, o PSOL e o PT se uniram em torno de um projeto de esquerda, de um projeto de campanha progressista, que a gente se conectou com a sociedade civil organizada, os movimentos, as ONGs, as lideranças populares. Fizemos um programa inovador à esquerda de todas as outras candidaturas e foi um projeto vitorioso, porque nós fomos ao segundo turno, com todos os caciques políticos disputando de forma muito vigorosa a sua sobrevivência política. E com esse projeto de esquerda nós fomos ao segundo turno. Só que nessa eleição tem outra questão, ou seja, nós mantemos o nosso propósito, o nosso entendimento de que a saída pela esquerda, sim, com responsabilidade política, com inclusão social, promovendo justiça social, só que nós temos que ter... Quando a gente escolhe os aliados no primeiro turno, nós escolhemos qual é a linha política que a gente tem liberdade para construir. Eu lembro bem, por exemplo, que quando o Jarbas Vasconcelos, que era alguém tido como liderança do campo democrático, se uniu com o PFL e construiu aqui, que agora é a União Brasil, e construiu a União por Pernambuco, ele passou a ser a liderança da direita no Estado. Então, o nosso desafio é com quem nós nos aliamos. Eu entendo que o movimento que a deputada Marília fez nessa eleição foi um movimento de fazer essa aliança de composição com aliados que possam ampliar seu tempo de TV, seu apoio. Não é o que a gente acredita. A gente quer essa liberdade de dizer, olha, nós temos um projeto político para Pernambuco que no primeiro turno, para poder a gente ter autonomia de poder representar ele de forma tranquila, alinhado com Lula nacionalmente, é o que a gente acredita nessa nossa coligação. Nessas condições, ela estando no segundo turno, o senhor apoiaria ela? E, claro, se o senhor estiver no segundo turno, o senhor aceita o apoio dela também? Apesar desse palanque que ela formou? É bem interessante. Por isso que eu falo do primeiro turno. Os primeiro e segundo turno, eleições de 2 turnos, ela tem essa diferença. O primeiro é quando você demarca bem qual é a sua proposta. Você tem que ter essa autonomia, essa liberdade para ser claro no que você apresenta de diferente entre as outras candidaturas. No segundo, as demais candidaturas que não chegaram, elas podem aderir a um projeto que está ali. Então, uma coisa é a gente receber apoio no segundo turno. Quem quiser nos apoiar, todo apoio é bem-vindo. Nós não vamos alterar a nossa visão política e nossa vontade de transformar. E o senhor apoiaria ela também? Não, então... No segundo turno. A gente não teve nem tempo para considerar o que é que vai acontecer no segundo turno, porque nós estamos dedicados a mudar Pernambuco com o nosso projeto. É uma decisão que vai sair do partido, caso isso não aconteça. Mas... Se o segundo turno for entre Marília e Danilo Cabral, o senhor apoiaria quem? Então, eu volto a dizer, isso nem passa pela nossa cabeça, não está no segundo turno, sinceramente. Nós não tivemos tempo de fazer essa análise, porque a gente está focado em ganhar a eleição. Agora, é como se faz a política que define como se governa. E hoje nós não temos dúvida de que quem está fazendo a política com transparência e com liberdade para fazer a mudança que Pernambuco precisa é a nossa chapa. Candidato Jornada, o senhor tem 25 segundos para se despedir do seu eleitorado. Eu quero agradecer muito essas oportunidades e a cada um de vocês que fiquem atentos ao que vai acontecer nessas eleições, nos debates, que nós representamos a renovação política pela esquerda, o PSOL e a rede. Eu tenho a nossa vice, Alice Gabino, uma mulher negra, combativa, militante ambiental, Eugênio, uma feminista, que é a nossa candidata ao Senado.
nós precisamos ficar atento a essa mudança. Me sigam nas redes, eu sou João Arnaldo, PSOL, estou lá no Instagram, nos siga e vamos fazer a mudança de Pernambuco juntos. João Arnaldo, candidato a governador de Pernambuco pelo PSOL, muito obrigado, boa sorte para o senhor.